Após tirar o livro que tapava o rosto de Jubelian, Maxia fica encarando como o rosto corado, enquanto ela fala em sua mente, ele é tão rápido. Ele estava no sofá um momento atrás. Então ela responde a ele envergonhada e desviando o olhar, para quem mais eu daria botões de punho? Tenho certeza que você sabe. Então em sua lembrança ele se recorda de quando mandou sua subordinada investigar Jubelian, e a subordinada relatou, parece que a Lady Floyn estava apaixonada pelo Sr. Mikhail. Tão apaixonada que ela não se importou em arruinar a reputação dela ao ficar seguindo ele por aí. Então Max se diz em sua mente confundindo tudo, essa garota estúpida realmente está querendo voltar para aquele homem? Então ele diz, que tolice! Você dará um presente para aquele homem medíocre? De imediato nossa protagonista se irrita, pensando que ele falou aquilo sabendo que o presente era para seu pai, e então ela diz, ei! Agora você foi longe demais. E em sua mente o protagonista fala, ela está ficando do lado dele, sendo que estou tentando ajudá-la? Enquanto olha para o rosto dela zangada ele diz, se apegando a um homem que nem sequer gosta de você. Você não deve ter nenhum autorrespeito. Então nossa protagonista responde olhando para baixo, não estou me apegando a ele. Só darei isso para ele porque quero que a gente se entenda. Porque ele é meu pai. Então, sem entender direito, ele pergunta para Jubelian que está revoltada. Você estava falando do seu pai, o Duque Floyn? E ela responde bufando, como assim? De quem mais eu estaria falando? Então no rosto de Max aquela expressão de raiva se transforma em alegria, como quem está satisfeito, de saber que ela não estaria dando presente a uma pessoa, com intenções românticas, querendo voltar para seu compromisso anterior com Mikhail. E enquanto ele ri falando em sua mente, então era isso. A protagonista olha para seu rosto corado e sorrindo alegremente, e fala em sua mente confusa, que... Por que ele está rindo? Então curiosa ela pergunta, ei! Que tal ao invés de ficar só rindo, por que você me conta o que está pensando? E Max se vira e responde, você disse que dará botões de punho para ele, certo? Ela pega a caixinha e responde, sim. Estes aqui. Então logo Max com toda a sua sinceridade e zero tato responde, que presente completamente inútil para um espadachim. E com a veia pulsando na testa a protagonista responde ironicamente, presumo que você consiga escolher ótimos presentes, então? E Max diz com um sorrisinho sombrio, acho que realmente dei um presente ao meu pai, há não muito tempo atrás. Ele parecia entediado recentemente. Então foi satisfatório vê-lo se animar, apesar de sua idade avançada, graças a mim. E nossa Jubelia inocente e curiosa pergunta com os olhinhos brilhando, ó, qual foi o presente? E Max rude como sempre responde, isso não é da sua conta. E continua dizendo Duque Floyn gostará de qualquer coisa que vier de você. E nossa protagonista dá um suspiro e diz em sua mente, ele claramente não conhece o meu pai. E se virá desacreditando nas palavras de Max enquanto diz, se fosse tão fácil assim, eu não teria feito essa pergunta, para começo de conversa. E em sua mente o protagonista comenta, não me diga que ela não sabe o quanto ele se importa com ela? E em sua mente ele continua, ele está sacrificando tanto por sua filha. Mas ela não sabe nada sobre isso? Inacreditável. Este relacionamento patético é o que você queria? Que piada, mestre! Já no palácio em cima da árvore igual seu aprendiz estava, o Duque Floyn falando com o pássaro diz, não. Minha filha tem medo de animais pequenos. E seu cavaleiro procurando o chamar, Milord. Trago notícias da mansão. A Lady Jubelian.
Então de imediato ele desce da árvore, e aquele semblante relaxado se vai rapidamente. Então ele pergunta de forma irritada: fale. Aconteceu alguma coisa com a Jubelian? E o cavaleiro tentou acalmar dizendo: não, não é isso. A jovem Lady disse que está ansiosa por causa da sua ausência. Então surpreso ele fala em sua mente: aquela criança está sentindo minha falta? E fica imaginando a protagonista comendo bolo sentada na mesa enquanto diz: pai, eu estou com saudade. E fica com uma cara de bobo todo feliz, na frente de seu cavaleiro que não entende muito, e se pergunta: o duque está sorrindo? Então o cavaleiro continua: e disseram que a jovem Lady está se sentindo mal demais para sequer sair do quarto. Parece que ela está bem deprimida. Então, preocupado com Jubelian, ele cerra os punhos e diz para si: sim, isso é o bastante. Eu não deveria ter que continuar fingindo pelo bem do Maxi. Então ele se vira enquanto diz: iremos ver Sua Majestade, imediatamente. Durante esse momento na mansão do Duque Floen, Jubelian escreve uma carta para dar junto das abotoadoras. Enquanto ela pensa o que escrever, atrás dela dando palpites está Maxi que fala: duvido que você precise escrever isso. E ela rebate: não posso apenas dar um presente e mais nada para ele. E nossa protagonista surta não conseguindo escrever nada satisfatório e Maxi sorri, falando em sua mente: ele gostará do presente mesmo se você não der mais nada. Em sua mente Jubelian diz: o que eu deveria escrever nessa carta? Nunca fui muito próxima do pai. Então ela vira e pergunta: ei, o que você geralmente conversa com meu pai? E o protagonista pergunta: com o mestre? Então lembra das palavras do Duque dizendo: minha Jubelian era tão fofa quando era um bebê. E ele começou a ler livros de história com apenas 5 anos. Ela é tão esperta. Ela fez este broche de flor para mim. Então Maxi fala consigo, ele se gaba infinitamente de sua filha. Então resolve responder: sei lá. Nunca conversamos muito. E olhando para ele a protagonista pensa: ele não está ajudando nem um pouco. Então se vira e determinada continua falando consigo mesma: tanto faz. Farei isso sozinha. Então depois de 1 hora ela toda sorridente levanta a carta toda feliz após ter conseguido terminar. Então curioso o protagonista olha e pergunta sem acreditar no que viu, e pergunta para ela: você vai mesmo mandar isso para ele? E a protagonista toda orgulhosa diz: é claro. Estou admitindo meus erros e pedindo perdão. Perfeito, certo? E Max em sua mente comenta: isso é só uma carta de desculpas. Na carta que ela vai mandar com o presente está escrito assim: querido pai, no dia X do mês X, enquanto eu completava a tarefa que você me passou, acabei cometendo o pecado vergonhoso de pegar o pingente que estava dentro do livro. Eu deveria ter devolvido ele imediatamente, mas devido a circunstâncias inevitáveis, isso acabou levando muito mais tempo do que deveria. Estou profundamente arrependida de ter feito isso. Eu juro solenemente nunca mais tocar nas suas coisas novamente, para que você nunca mais tenha que ler uma carta como essa. Eu anexei estes botões de punho como um sinal da minha sinceridade. Peço desculpa de novo por não ter devolvido seu precioso pingente mais cedo. Jubelian. Então animada e confiante ela pega o pingente e as abotoadoras e fala para o Maxi: certo, deixarei a carta para ele. Você sabe o que fazer se alguém entrar, certo? Já volto. E em sua mente o Maxi pensa: a reação do mestre com certeza será algo interessante de se ver. Então na Câmara de Audiência Imperial do Império Asha, o imperador se dirige ao Duque:
já se passaram 4 dias desde que ordenei que você encontrasse o mandante. Por que não tem nenhuma notícia para mim? E o Duque responde, não encontrei a fonte do problema ainda, Vossa Majestade. E revoltado aos gritos o imperador responde, isto é inaceitável. Você já deveria ter pego este rato maldito. E sorrindo em sua mente o Duque diz, Maxi, você chamou minha filha de rata. Acho que é isso que você merece. Eu já sei que a tentativa de assassinato que o imperador sofreu foi coisa do Maxi. Ele provavelmente queria criar conflito entre nós. Então ele lembra do Maxi dizendo, você tem medo daquele fracote? E o Duque continua em seu pensamento, eu não tenho medo dele. A única razão pela qual não ataquei é porque a hora para isso ainda não chegou. E olhando diretamente para o imperador, com um olhar de gelar a alma, o imperador percebe, então o Duque diz, eles não te atacarão novamente. E rebatendo o imperador pergunta, e como você pode ter tanta certeza? Duque Leges continua, durante o tempo que eu estava te protegendo, fortifiquei a guarda ao redor do palácio. E enquanto a atenção de todos estiver voltada para cá, eles não tentarão outra aposta como aquela. Então o imperador fala em sua mente, ele com certeza sabe dar uma boa desculpa para a própria incompetência. Leges como ousa. Então o imperador diz, ainda assim, fique mais alguns dias, para que eu possa salvar um pouco da minha reputação. E o Duque Leges responde de imediato. Ficarei mais um dia. Tremendo de raiva o imperador comenta em sua mente, ele está ficando mais insolente a cada dia. Então ele lembra da fala de seu ministro. Vossa Majestade se deseja manter o Duque em xeque. Deve convocar o príncipe herdeiro de volta para a corte. E continuando em sua mente ele diz, isso mesmo. Já faz um tempo desde a última vez que ele reagiu à própria fraqueza. Nesse caso, amarrarei outra coleira ao redor do seu pescoço. Irei convocar o príncipe. Farei parecer que estou prestes a dar o trono para Maximiliano. Para que ele haja como peão que manterá esse desgraçado em xeque. Voltando para a mansão do Duque, Jubelian, que saiu para deixar a carta junto com o pingente e o presente, fala em sua mente durante seu caminho. Como o pai é obcecado com o trabalho, ele virá para seu escritório primeiro, certo? Entrando no escritório do seu pai, ela continua falando em sua mente, este lugar sempre foi tão grande assim? De qualquer forma, é um alívio que o pai não esteja aqui. Dar isso para ele pessoalmente teria sido um pouco difícil demais. Vou deixar isso aqui e sair. Olhando na mesa, ela continua falando em sua cabeça, uma lista de pretendentes? Então ela deixa as abotoadoras cair e pega a lista, perguntando em sua mente enquanto treme, por quê? Ela lembra do momento antes de sua morte, o príncipe herdeiro de Elmo Negro cobrindo o rosto de forma que só dava para ver os olhos dizendo, então, é você. E continua a perguntar para si, por que o nome do príncipe herdeiro está aqui? E com o rosto apavorada ela diz, não me diga que ele está planejando me casar com o príncipe herdeiro. Em suas lembranças, o príncipe herdeiro foi a pessoa que iria torturá-la naquela cela, já que ele mesmo disse ao guarda como desculpa para poder entrar. E Jubelian havia escutado vários rumores de coisas terríveis que ele havia feito em campo de batalha. E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários por favor e ativem o sininho para receber a notificação de quando eu postar o vídeo para não perderem. O único jeito de saber se devo continuar a obra, parar ou até mesmo dar prioridade, são os comentários, pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 15 e 16, e sendo a parte 8 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos,
E esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar. Obrigado por apoiar e até a próxima.